Muito bem-vindos ao programa Por Trás da Letra, o programa que revela tudo o que está escrito na cabeça do autor. E hoje começa com uma pergunta. Você já foi julgado por ser diferente? Ou por assumir uma singularidade? Segundo o autor desta música, Juan Mateus, ela é para todos os gêneros, todas as cores, todas as personalidades. Então, sem mais delongas, vamos à música Barroco. Segue lá. Inside my shell again, suffering from your embrace. Show me my real me, and uncall weird semblance. I am faithful, irregular, past lean and lead a work of ours. I am Morocco. I am Morocco. Fingers on everywhere, under their shoulder head. Don't you dare take control. I am slave, I'm not your dog. Nah, I am faithful, irregular, parsley and lead a work of ours. I am Morocco. I am Morocco. I am Morocco. I am Morocco. Na 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 na. I am Morocco. I am Morocco. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, finalmente deu certo, hein? Muito bem-vindo. Obrigado. Aqui É um foi- prazer estar aqui. Nossa, eu tô muito honrado, viu, de ter você aqui participando desse pequeno programa aqui. Tomara que seja o primeiro de muitos, né? Ah, sim, vai ser, viu? Olha, com o teu talento, a qualidade das músicas que, pelo menos, que eu escutei até agora, cara, eu fiquei muito impressionado. Com a tua Obrigado. performance vocal, os Obrigado. arranjos. Mas então, vamos aí, vamos começar. Fala aí um pouquinho de você, então. Quem é o Juan Mateus? Juan Mateus. Bem, eu sou filósofo de formação, pedagogo, graduando, sou cantor há mais ou menos uns 12 anos, profissionalmente, eu digo cantor profissional há mais ou menos uns 12 anos, né? Que trabalho mesmo com música há 12 anos e sou compositor, né? Por isso que estamos aqui. Sim, sim. É. Sou também eu faço projetos, né, de espetáculos, sou dançarino também, então faço projetos de espetáculos de dança contemporânea. Inclusive, um dos meus projetos é começar a juntar o que eu faço autoral de música com a dança contemporânea, formando um espetáculo autoral, tanto de dança quanto de música. E daí fica bem mais fácil, né? Você não precisa pagar o direito de outras pessoas da música, às vezes você tem a música barrada para o seu espetáculo, então para mim fica bem mais fácil, que já compõe, então eu quero começar a fazer isso.
Nossa, legal, legal. E barroco é barroco? Espanhol. É tipo, o que que é? É a primeira música que você está lançando? Faz parte de um projeto maior? Como é que é? Barroco, ou barroco, né, em Barroco. espanhol, ele é a primeira música que eu lanço de trabalho, né, autoral, e ela faz parte, sim, de um projeto maior que se chama Eco, né? Eco? Eco. Eco, na verdade, é um alter ego meu, assim como o barroco. O que é alter ego? Alter ego é quando você tem um outro eu. Então, por muito tempo, por fazer teatro, eu construí vários outros eus, na verdade. E Barroco, ela é a primeira música do primeiro álbum, que leva o nome do meu primeiro alter ego, Eco. Barroco também é um alter ego. E quando chega ao final disso, eu pretendo fazer uma trilogia dos alter egos, né? Posso até dizer quais são eles. O primeiro seria Barroco, que foi o que eu lancei. O segundo é o Eco. O terceiro é Ars. E o quarto é Tartufo. E o todo vai ser maior que as partes? O todo vai ser maior que as partes, exato. Ah, legal. Eu acho que valeria a pena falar um pouco, por ser parte do álbum Echo, valeria a pena eu falar sobre quem é Echo, né? Então, Echo claro. é um personagem meu que é um palhaço e ele é muito inspirado na obra do Pequeno Príncipe. Então, quando o Pequeno Príncipe, em sua passagem pela Terra, ele sobe nas montanhas e ele pergunta: "Oi, quem está aí?" E daí o Eco responde para ele: "Quem está aí?" Ele fala: "Eu quero um amigo, estou procurando um amigo." Daí o Eco responde: "Estou procurando um amigo." Aí ele desce a montanha falando: "Que mundo estranho, as pessoas só repetem tudo que a gente fala, eles são muito sem criatividade." E isso me veio numa questão social, né? A sociedade, ela repete aquilo que os poderosos falam. No caso, o Pequeno Príncipe é a figura do poderoso. Ele é um príncipe, né? Ele é a figura do opressor ali. E a sociedade repete. E isso me lembra muito do mito de Eco, inclusive, que ela foi condenada, né? Se não me engano, por Hera, por flertar com Zeus, ela foi condenada a só repetir aquilo que as pessoas falavam, né? E um dia ela estava andando pelo bosque e viu o Narciso. Narciso é aquele que só se olhava, né? Espelho, ele se olhava lago, né? no lago, né? E ela tentou avisar Narciso do perigo, né, que ele corria em ficar se olhando, porque eventualmente ele seria petrificado, né? E viraria uma flor ali. E ela tentou avisar, mas ela não conseguia, porque a condenação dela, a maldição dela era repetir tudo que os outros falavam. Então, quando Narciso falava: "Eu sou lindo, eu sou maravilhoso", ela repetia: "Eu sou lindo, eu sou maravilhoso", e ela não conseguia. Por isso ela vivia no fundo de uma caverna. Isso explica, né? A mitologia grega vai explicar o mundo, ela vai explicar o que é uma caverna através dessa mitologia. A caverna tem um eco porque existe uma entidade presa lá dentro e condenada, entende? Nossa, isso dá pano para manga, né? Porque dá pano para manga. A gente tem o mito da caverna também, né? Que Exato. É Platão? Eu não lembro assim. Mas Platão. Que todos só olham a sombra, né? Exato. Uma fogueira atrás só vê a sombra, né? Exato. E é tão interessante porque pretendo voltar aqui para esse programa para falar de uma outra música desse mesmo álbum, que eu vou lançar daqui a algum tempo. E essa música é a Alegoria da Caverna. Ela fala sobre a Alegoria da Caverna. Nossa, que legal. Por isso que o álbum se chama Eco. Então ele é todo conceitual, né, que a gente fala. Sim, ele é todo conceitual. Vamos lá, falar um pouco da música, assim, né? Como ela foi gravada, mixada, como é que foi o processo de produção, quem participou, além de você, lógico, né? De vozes, foi só eu mesmo. Eu fiz todas as vozes do arranjo musical de Barroco, inclusive Barroco teve gravação no fim da música, no fim da trilha teve gravação de 12 vozes. A gente fez 12 aberturas
Nossa. e mixou tudo em uma só. A gente fez 12. E Barroco, no decorrer, teve várias vozes, alguns efeitos, todas elas fui eu que fiz. Meu produtor maravilhoso se chama Gabriel Góes. O Barroco é um trap. É um trap? É um trap. E essa música ela foi muito inspirada a pegada dela de trap, né? Foi muito inspirado no álbum K12, da Melanie Martinez, porque a Melanie tinha acabado de lançar esse álbum e o meu produtor tinha ouvido muito. Então, quando ele foi produzir Barroco, ele inclusive produziu muito rapidamente Barroco, né? No dia que ele fez no caso, a pré-produção, toda a estrutura da música, ele produziu muito rápido. Eu acho que isso foi em menos de 3 horas, assim. Ele estava muito com o álbum K12 na cabeça. E eu gostei muito, porque eu só disse para ele, eu quero uma caixinha de música. No começo ali, né? Tem uma no começo, coisa lúdica, assim, né? E dessa coisa lúdica de uma criança... eu quis pegar a figura da criança, né? Porque por causa do Pequeno Príncipe, né? O álbum é todo inspirado nele. Mas eu também quis pegar uma questão de ser uma pegada mais Halloween, né? Que não Halloween a banda, né? Mas de Halloween a festividade. A festividade do Dia das Bruxas. Eu queria que fosse um negócio mais Dia das Bruxas, ou seja, é uma festividade infantil, porém dark, né? Ah. Porque eu queria essa questão do terror, da condenação, que vem muito da Segunda Guerra Mundial, quando foi lançado o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi lançado no meio da Segunda Guerra Mundial, em meio à Segunda Guerra Mundial. E durante a produção, quanto tempo durou? Sei lá, teve algum fato engraçado, algum fato pitoresco, alguma dificuldade assim própria desse meio nosso aí? A produção, ela durou 3 anos, 7 meses e 20 dias. Exatamente. Nossa. Tá. 3 anos, 7 meses e 20 dias. Não a produção da música em si, né? Mas a minha composição. Sua concepção, vamos dizer assim. A minha concepção dela durou. Eu gosto muito de fazer tanto espetáculo, quanto música, quanto dança, com estudo. Então, eu estudo muito sobre um assunto, esse assunto acaba me levando a uma inspiração artística, e eu escrevo, mas eu não escrevo assim imediatamente, já coloco a melodia. Eu escrevo a letra ou faço a melodia primeiro, daí depois eu vou encaixando a letra, eu falo, nossa, isso é bom aqui, né? Isso fica bom ali. Eu sou muito inspirado numa frase do João Alexandre, que é um dos maiores músicos dessa nação. Porque, assim, as coisas mudam, mas certas coisas não mudam. Sim. E eu costumo fazer músicas a respeito da minha essência, porque a minha essência não vai mudar. Vão mudar as circunstâncias, vão mudar coisas e outras, mas a minha essência não. Então, quando eu digo eu sou Barroco na minha letra, eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu sou. Nossa, legal. Entende? Isso, né? Legal. E olha, eu vou te falar que a temática da música é muito interessante, muito legal mesmo. Quando você me contou, eu falei, nossa, precisa estar nesse programa. Mesmo. E não só por isso, porque, não falei antes, mas vou falar agora, é o primeiro programa que tem uma letra em inglês, né? Ah, que legal! Então, eu acho que explorar isso também é interessante, porque requer, em inglês, principalmente, as pessoas que não escutam muito, né? Escutam a música, escutam menos ainda a letra, né? Assim, só quem entende mesmo, né? Enfim, e trazer essa música para cá, para dar essa oportunidade, né, de decupar ela, é bem legal, bem legal, bacana. E fala mais então, fala aí. A questão pitoresca é que já estava marcada a nossa pré-produção, né, o demo que a gente ia gravar, e eu terminei a música no dia 2 de janeiro de 2020. E a minha demo seria gravada no dia 3 de janeiro de 2020. Então, eu terminei a música um dia antes de gravar a demo. Né? Pô, a isso gente é legal, já tinha né? toda a base, mas a letra ela foi alterada até a última hora. A letra fala sobre o quê, né? A letra, ela
o início da inspiração dela começou quando eu ouvi pela primeira vez. Foram 2 fatos, na verdade, que aconteceu. Eu tinha um professor de História da Música que, na verdade, era um professor de... Não lembro se era solfejo ou se era harmonia. Eu acho que era um professor de harmonia. Ele estava contando a história da música barroca, né? Que é um período da música, né? Da história da música. E ele perguntou para a gente, vocês sabem de onde vem a palavra barroco? Né? E daí ninguém sabia. E ele disse que vinha da denominação de uma pérola que inclusive era colhida ali perto dos mares da China, ali, mais na parte asiática, né? Não se sabe necessariamente se vem dali o nome, porque o nome surgiu na Espanha, né? Pela primeira vez para designar a arquitetura, né? Relacionado à arte, ele surgiu na Espanha, né? Para designar uma arquitetura muito cheia de detalhes. Mas alguns historiadores falam que vem dessa pérola. O que é uma pérola barroca, né? As pérolas são redondas e a gente tem, antes do ser humano descobrir as técnicas de cultivo da pérola, existiam 2 qualidades ali. Então, existiam as pérolas redondas, tá? 2 qualidades de formato, vamos dizer. As pérolas redondas e as pérolas barrocas. O que são as pérolas barrocas? As pérolas barrocas são as pérolas tortas. Então, tem as redondas e eu tenho as tortas. E as pérolas barrocas, que são as pérolas tortas, elas não têm formato definido. Então, assim, é um risco muito grande. Eu vou fazer um colar, por exemplo, de pérolas barrocas. Um colar de pérolas barrocas é mais caro que um colar de pérolas normais. Tá. Porque para você fazer a harmonização de uma coisa que é toda torta, é mais difícil do que fazer a harmonização de uma coisa que é redonda, que são todas iguais, Sim. Entende? Sim. Então, assim, é interessante porque, eu não sei se você sabe, mas as pérolas, elas não são polidas. Elas são retiradas da ostra e do jeito que elas são retiradas da ostra, elas são colocadas no colar. Quem faz esse polimento é a própria ostra, né? É a própria ostra. Porque se você polir, você tira o esmalte da pérola, né? Então, ela vai ficar opaca. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar uma pérola barroca e polir ela para harmonizar com o resto das outras pérolas barrocas. Então, é uma produção muito difícil com pérola barroca, né? E daí você pode, hoje em dia, você tem a tecnologia para tirar pérolas redondas, pérolas barrocas e pérolas nucleares, que a gente chama. O que são as pérolas nucleares? Elas são simplesmente as pérolas que têm um núcleo, né? Então, elas são pérolas barrocas que têm um núcleo. Então, por exemplo, seu nome é Danilo. Qual é o nome de sua mulher? Natália. Você quer fazer um colar de pérolas para ela com um N. Só que é um N, uma pérola em formato de N. Olha. Então, a pessoa vai pegar na fazenda de pérola uma forma em formato de N, vai colocar dentro da ostra, vai colocar o grãozinho lá para irritar a ostra, né? Porque daí o processo depois, eu já conto já, ele vai fechar e depois de alguns meses ele vai ter uma pérola em formato de N. Nossa, essa pérola é barroca, porém ela é formatada. Que louco! Então, dizer na música que eu sou barroco é dizer que eu não sou nuclear. Isso entendi. É muito específico. E você não é igual a todos e também não é formatado. Isso, eu não sou formatado pelo poder, entendeu? De gente. Nossa, eu legal. Sou barroco. Eu sou barroco. Então, eu sou difícil, entende? Eu sou difícil de harmonizar, eu sou difícil de entender. Tá. Eu sou difícil de harmonizar, difícil de entender, de difícil compreensão. Então,
o barroco, o termo barroco veio daí, né? Então, eu estava falando do cultivo de pérolas. Sim, sim. Aí eu vou falar do segundo fato que me inspirou. Então, o termo barroco me inspirou demais. Quando o professor falou, barroco vem disso. Por isso que a música barroca, ela pode ser simétrica, mas ela é toda cheia de detalhes, toda disforme e de difícil execução. Então, você vai tentar cantar Bach, por exemplo, é muito difícil de cantar. Entendeu? Então, é uma música difícil. Então, o termo veio daí. A estrutura de prédios barrocos, de edifícios barrocos na Espanha, eles são edifícios com muitos detalhes, muitos anjinhos, né, principalmente igrejas, né, barrocas, é muita anjinha, muita cara de anjinho saindo da parede, é muita coisa, é muita nuvem, é muita coisa junta. Então, salvo engano, tinha até uma disputa, né, entre artistas, porque a técnica tem que ser muito apurada, exato. Né? Tá. Tanto a técnica de escultura quanto a técnica de pintura. Eu acho a técnica de pintura um pouco mais fácil que a de escultura, mas tinha essa disputa entre artistas para ver quem que fazia mais. O quanto mais caracteres você colocava, né? Características, imagens você colocava dentro de uma obra de escultura para um edifício, melhor você era. Então, tinha premiações para isso, né? Então, essa é a estrutura também. Na música, a gente tem isso, então. Só que, assim, na época, eu vou ser bem sincero, eu não gostava de música barroca, porque eu achava que tinha muita coisa. E tudo que a gente não entende muito bem, a gente não gosta, né? Geralmente, assim. Então, a gente tem que aprender a ouvir. E daí, mas eu peguei essa referência que vinha da Espanha. Então, vamos lá. O refrão saiu primeiro da música. Essa é referência da Espanha. I am barroco. Tá. A castanhola. A castanhola. A castanhola. Então, assim, eu não tenho na música, no trap, eu não tenho a castanhola. I am barroco. Tá, olha que eu legal. Não tenho isso, eu não tenho. E eu até tinha pedido pro meu produtor, mas a gente achou melhor colocar isso numa versão acústica da música. Ah, legal. Essa é a minha primeira ideia, né? Quando eu fizer ela com um violão, vai ficar muito louco. Eu quero ela com um violão flamenco, quero, né? E isso conta um pouco da parte da minha história, porque olha só, o meu pai foi violonista flamenco. Então, eu cresci em casa ouvindo música espanhola. O meu nome, inclusive, é Juan, né? É um nome espanhol. Sim. Então, isso conta muito da minha história. Mas a gente vai deixar isso com versão acústica da música. Vai ficar bem legal. Olha, mal posso esperar. E daí, o outro lado da moeda foi o compositor Olivier Messiaen, que é um compositor francês. Ele é um compositor que usava um instrumento chamado ondas Martenot. Ele é um dos únicos compositores que usava esse instrumento para compor. O que são as ondas Martenot? Elas são o tataravô do sintetizador. Olha só. Então, eu poderia dizer que as ondas Martenot, inclusive, é um instrumento muito difícil, muito complexo, e isso também já é barroco. No período, mas na definição. Sim. Né? E ele é um instrumento muito complexo, né, de se tocar, inclusive. Poucas pessoas no mundo tocam onda Martenot. E é como se fosse uma espécie de sintetizador acústico. Todo som que você tira do sintetizador, sintetizador de música pop mesmo, pensa na Lady Gaga, você consegue tirar na onda Martenot. Só que você tem que tirar de forma manual. Nossa, deve ser um desafio. Então é um desafio muito grande. E ele tem uma obra que se chama Inédites. São 4, se não me engano, são 4 movimentos dessa obra. E eu me inspirei, essa parte do refrão, I am faithful
essa sequência de notas, Aham. eu me inspirei no refrão do inédito número 4 de Olivier Messiaen. Olha, legal. Então, eu não copiei exatamente, mas eu peguei a sequência lá. Se você quiser depois colocar um pedaço no programa, para a galera ver, um pedaço só. Então, essas duas coisas ficaram na minha cabeça durante muito tempo. Até que um dia eu acordei de madrugada, que geralmente acontece esses lances assim de madrugada. Sim, entendeu? aquele que estala, né? Aquele clique. E eu acordei de madrugada e fui pro meu teclado e eu comecei a tocar algumas notas bem dissonantes, assim, sabe? A cifra de barroco é muito torta. Não parece. Não podia sério, deixar de mas, ser, né? não parece, mas é muito torta a cifra de barroco, né? Quando você ouve a versão pop da música, você não escuta isso. Mas quando você vai tentar tocar, porque, ó, fingers on everywhere. Quando você pega só a melodia, você já começa a ver que é torta. É uma melodia cheia de dissonância. Ó, legal, né? isso. Não certamente o refrão, certamente que não, mas o restante da música, sabe? Tá. Ela tem uma harmonia torta. E Estilo de eu fiz Tom Jobim, desafinado. É e desafinado, a gente... é desafinado dentro da harmonia. Isso, é desafinado dentro da harmonia, exato. Eu amo Tom Jobim, né, também. Então, assim, eu acho que vem algumas coisas, assim, de inspiração do passado, né? Mas, com relação à letra, né, que a gente estava falando, que eu disse a respeito do barroco, então, anos depois, eu venho voltar a mexer, assim, eu vou mexendo gradualmente na música, né? Tá. Então, eu coloquei barroco porque faz relação à pérola. Daí, no refrão da música, quando eu entro em I am faithful, irregular, essa parte era totalmente diferente. Eu falava da pérola mesmo. Eu falava literalmente da pérola. Aí eu pensei, por que não tirar a literalidade da pérola? Porque se você for ver, em nenhum momento eu falo pérola na música, né? Tá. A letra da verdade, música em nenhum momento tem a palavra pérola. E antes ela tinha. Então eu tirei a literalidade da pérola. Eu falei, por que não colocar isso de forma subjetiva? Sim. Então, o que eu penso ser a pérola? Vamos de novo falar da ostra. Digamos que a pérola seja eu. Quem é a ostra? A ostra é minha vida. Minha vida sofre, né? E daí, quando ela sofre, ela libera o pus, que é a madre pérola que envolve o grão. E por isso ela fica redonda. Mas às vezes fica torta. Né? Então, quem é a ostra? A ostra é a minha vida. A minha vida sofre, a minha vida de sofrimento, né? Eu me reportei muito a Nietzsche, né? Que aborda sobre o caos e essa questão do prazer, né? Então, Nietzsche, inclusive, se absteve do prazer para aceitar o caos, para viver o caos, né? Tá. Quando você aceita o caos, você aceita a sua condição humana. E qual é a minha condição humana? Eu sou barroco. Nossa, legal. Porque eu aceitei o caos da minha vida, né? Quem é o grão, né? O grão. O grão. Quem ia te perguntar ali, isso agora? Quem é o grão? O grão é a situação, né? O grão é a situação que faz com que a minha vida sofra. Que vai irritar, vai te irritar. O grão é a irritação, né? Irritação. Eu acho que eu não lembro se foi a Cohen que falou, a monja, né, Cohen, que falou que a irritação é o mestre da sua vida. Nossa, legal. Então, ela é o professor da sua vida. O grão é o professor da minha vida. É aquele que me irrita e me faz tomar consciência de que eu não posso me irritar com a situação, mas eu preciso acolher o caos, né? Que analogia fantástica.
E a forma é a sociedade. Tá. A forma é o poder, né? O cultivador é o poder, é o opressor, né? Eu, no caso, sou oprimido. E a forma é o padrão social, né? A forma é o padrão. Então, Que te obriga a ser, sei lá, redondo. que me obriga a ser... O redondo, no O redondo caso, da ele outra já perna, é natural, né? Mas ele me obriga a ser uma letra, ele me obriga a ser um coração, ele me obriga a ser uma estrela. Ele me formata, né? Sim. E quando eu não aceito a forma na minha vida, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ser redondo, ou seja, ou vou ser aceito, ou vou ser barroco, ou seja, eu vou ser desaceito. Ambos, redondo e barroco, eles formam a diversidade. Eles são a diversidade. Eu não posso excluir o redondo, mas eu também não posso excluir o torto. Sim, completamente. Entende? O que deve ser excluído da minha vida, da vida dos outros, isso é uma consciência pessoal, são as formas. As Porque formatações, sem forma, ninguém vira pérola nuclear, entende? Entendi. Ou você vai ser redondo ou você vai ser barroco. E é assim que a vida é. E é assim que a vida é. Então, quando eu começo falando dentro da minha concha novamente, por que dentro da minha concha novamente? Porque eu entro e saio, eu entro e saio dela várias vezes. Sim. As situações entram e saem várias vezes, os grãos entram e saem várias vezes. Então, dentro da minha ostra novamente, esperando pelo seu abraço. Pelo seu abraço. O que é o abraço? O abraço é o pus, né? Então, o sofrimento da minha vida abraça o grão. Olha que legal. E me forma. Então, eu espero pelo seu abraço. Inside my shell again. Inside my shell again, suffering from your embrace. Show me my real me. My real me. An uncle weird semblance. Isso. Então, mostra-me o meu verdadeiro eu, que é uma estranha e incomum forma, ou um semblante estranho e incomum, né? Um semblante, daí eu já vou mais para uma questão de fisionomia mesmo, né? E até interessante, porque eu recebi muita mensagem da comunidade LGBT, né? Quando eu lancei a música. Não era intencionalmente, inicialmente não era intencional que fosse para eles, mas para um nicho maior, né? De conscientizar mesmo as pessoas a respeito da diversidade, dos negros. Sim. Mas a comunidade LGBT se sentiu muito identificada com a música. Porque eles são os barrocos. Os negros são barrocos. Os negros são os barrocos. O pobre é o barroco, entende? Sim. Não que uma classe média ou uma classe média alta não seja. Pode ser também. Eu não excluo ninguém. Mas é que eles se identificaram mais rapidamente, entendeu? Claro, falou para eles, né? Como se eles... Eu falei para eles. Mas é super bacana. E na verdade você tá falando para todo mundo, né? Mas é exatamente por isso que eu lanço a hashtag Somos Todos Barroco. Que ela tá traduzida para We Are All Barroco, né? Sim. Eu fiz questão, inclusive, isso é uma coisa muito interessante você colocar. Eu fiz questão de não colocar o nome da música em inglês. Porque em inglês seria Baroque, com Q-U-E. Seria Baroque. Mas eu fiz questão de não colocar em inglês. Por quê? Porque eu queria para um público brasileiro com um nome de música espanhol e com a letra em inglês. Agora já vem por que eu compus em inglês, né? Isso é muito interessante de dizer. Por que eu não compus em português? Porque eu tenho músicas compostas em português, tá? Eu não sou americanizado, não. Mas eu não compus essa música especificamente em inglês porque ela é para todos. E o inglês é a língua universal hoje, né? Talvez se fosse o mandarim, eu ia compor a música em mandarim. E eu queria que todos os seres humanos fossem representados através de barroco. Mas
para não ficar, então, americanizado, né? Para não ficar aquela coisa globalizada demais, para não ficar americanizado, eu quis colocar o nome da música em espanhol, que também é a mesma tradução em português, barroco. Foi uma sacada, né? Muito boa também, inclusive. Então, eu quis fazer isso, né? Mas, onde que a gente estava? A gente estava na segunda parte da música. Sim, que eu ia ler agora aqui, né? I am faithful. I am faithful, irregular, puzzling, né? And Dido. Dido, work of ours. Isso. Então, essa parte é muito interessante, porque, assim, eu falo que eu sou uma obra de ars, ou seja, uma obra de arte. Ars, isso já dando spoiler pro meu segundo álbum, Ars. Ars é um outro alter ego meu, né? Então, é como se Barroco fosse filho de Ars. Tá. O que é Ars? Ars é um termo em latim para arte. Tá. Só que esse termo latim para arte, a tradução literal dele significa técnica. Tá. Então, para o latim e tanto para os gregos também, a tradução de ars em grego é exis. Exis? Né? Exis. Essa tradução de exis, ela remete a técnica, habilidade, hábito, né? Uhum. Então, eu sou uma obra, eu sou Barroco, e Barroco é uma obra, é um filho da arte técnica, habilidosa, estudada, né? Tá. É um filho da dedicação. Muito legal. É um filho do estudo. Muito legal. Entende? Por quê? Por que eu coloquei isso? Olha, mas ars não é técnica, não é habilidade, não é... né? Uhum. É porque a técnica, ela está sendo jogada fora hoje. Ela está no limbo da sociedade. Então, o estudo não é valorizado hoje, né? A habilidade vinda, como Aristóteles diz, né? Que a arte e a ciência se assemelham muito. Ele diz isso no primeiro livro de metafísica dele, livro Alfa. A arte e a ciência se assemelham muito uma à outra. Por quê? Porque ambas são conquistadas através da experiência. Sim. O que é a experiência? É você experimentar esteticamente, digo esteticamente na tradução aesthetics, né, do grego, que é a percepção dos sentidos. Então, a experiência é você perceber os seus sentimentos. Estética, percepção estética, é isso, é você perceber os seus sentimentos e, a partir deles, você externar isso em arte. Isso é arte e isso também é ciência, porque a ciência é baseada na fé. Qual fé? A fé religiosa? Não. Mas para você confiar que uma vacina vai salvar uma população terrestre de um coronavírus, você primeiro precisa acreditar que os seus estudos estão certos. Então, a ciência ela é baseada nesse tipo de fé. Então, ambas são baseadas na percepção de sentidos, entende? Uhum. Você sente que está certo, então você faz ciência. Você Legal. sente algo em si, você faz arte. Então, ambas são, a partir da percepção de sentidos, conquistadas pela experiência, né? Bacana. Responde para mim. Todos nós temos uma pérola barroca dentro de nós? É claro. Para mim, todos nós somos filhos da arte. Todos nós somos filhos de arte, né? Fatais, irregulares. Puzzling é uma palavra interessante, que é labiríntico. Puzzling é labiríntico, né? Então, é um caminho que você não sabe o fim. Você não sabe sair dali, né? Você sai por muita sorte, né? E Dido é uma palavra que reflete ao labirinto do Minotauro. Tá. Né? Legal. Então, e também complexo, né? É complexo. Dido se refere ao labirinto do Minotauro e puzzling é labiríntico e complexo. Legal. E você precisa de uma linha de Ariadne para
Às vezes para te guiar, Precisa, né? exato, para guiar. E, Juan, o que você diria para quem pretende te conhecer, assim, conhecer o seu projeto, na verdade, né? Me segue aí nas redes sociais, tá bom? Então, porque assim, é muito, eu acho que é muito complicado, sim. Eu diria mesmo para as pessoas conhecerem na rede social e verem todas as minhas entrevistas, esta e as outras que eu fiz. Todas as lives, porque todas elas contam uma história e elas, cada parte delas contam uma história específica. Uhum. Que todas juntas refletem quem eu sou. Que vão compondo você, o artista, né? Entendeu? Porque eu sempre costumo dizer... aí tem uma outra coisa também, quem quiser conhecer o meu trabalho pode me chamar no direct para a gente tomar um café, mesmo que for online agora na pandemia, porque eu sempre costumo dizer que a gente só conhece uma pessoa quando a gente toma um café com ela. A gente sempre costuma julgar, né, apontar os dedos, como diz na segunda parte da minha música, fingers on everywhere, dedos semeados em todos os lugares, esses dedos são os dedos do julgamento, né? Uhum. E eles empacotam a cabeça das pessoas e eles empacotam a mente das pessoas, a cabeça das pessoas, num sentido de empacotar mesmo para jogar no sótão, sabe? Num lugar onde você joga coisas valiosas, mas você esquece delas. Sim. Então, assim, E o valioso aí também hoje em dia é a proximidade, né? Esse café que você está falando, né? É você se despir dessas diferenças, desses pacotes, desses pacotes, dessas formatações, né? Uhum. E pegar e conhecer a pessoa, né? Conhecer quem está do outro lado. E é por isso que eu digo, não tente tomar o controle. Eu não sou seu escravo, eu não sou seu boneco. Não, eu não sou. Então tenha um café comigo para você descobrir quem eu sou, porque escravo e boneco eu não sou. Não vou reagir como você quer, ou pensa que eu vou, né? Então, eu acho que quem quiser conhecer o meu trabalho, né, esse do caos, né, eu costumo dizer muito que eu eu tenho um olhar artístico muito pro caos da vida, sabe? Eu sei que alguns, por exemplo, o seu trabalho, por exemplo, tem um viés romântico e tudo mais, e algumas pessoas um viés alegre, eu gosto muito, até uma coisa pitoresca e interessante, que para eu relaxar durante as gravações eu ouvi Ivete Sangalo, eu amo Ivete Sangalo. Porque como eu sou uma pessoa um pouco do caos, dessa parte ruim, né, da vida, quando eu fico muito para baixo, eu faço terapia, né, já faz 4 anos, mas quando eu fico muito para baixo eu ouço Ivete Sangalo, entendeu? Porque ela me coloca para cima. E é importante a gente ter essa diversidade de cantores, sabe? Fazendo coisas diferentes. Mas como eu sou muito do caos, como eu digo, e o caos é uma coisa muito complexa, muito Diddle, muito labirinto do Minotauro, eu aconselho a pessoa a me chamar para tomar um café. Juan, eu queria te agradecer muito, tá? Por você ter aceitado e participado aqui. Foi ótimo, foi muito legal mesmo, viu? Enriquecedora a experiência de conhecer por trás de Barroco. E aí eu agradeço demais. E vamos marcar uma próxima. O próximo lançamento aí, porque agora, mais do que nunca, eu quero montar essa trilogia aí, né? Trilogia não, né? Ah, com certeza. É uma trilogia. Toda essa trilogia aqui, quero desvendar isso aí. Então, o próximo lançamento agora vai ser mais um single. Ele se chama Fascínio. O single Fascínio, ele é em português e ele é sobre a alegoria da caverna. Ele fala muito sobre a alegoria da caverna, que daí já vai caminhando mais para eco, né? E depois eu lanço o álbum. Então, legal. Numa próxima a gente pode falar mais do álbum e do Fascínio. Tá, legal. Beleza. Cara, obrigado, viu? Por você ter enriquecido demais a série aqui de programas.